Olá, Ruth. Bater. Olá, como vai? Tô bem, e você? Ótimo, está tão bom aqui, Tá ótimo. está tudo tão bom. Amanheceu com sol, depois de um Pois dia é, intenso de saiu hoje chuva. um dia de sol, está ótimo. Agora a gente entrou no inverno, né, Ruth? De verdade. Começou o inverno meio atrasado, É, já tá quase da metade, agora é. que começou. Tem gente que nem acreditava que ia fazer frio. Mal, para israelense, 17 graus não é frio, né? Para carioca é frio. É, não, mas que fica úmido, aí é frio, chato, tem É, que chover, é a única época do ano que quando chove. chove, E né? está chovendo pouco, Tá chovendo pouco. porque já devia, o mês de janeiro já devia tá chovendo bastante, porque depois não chove mais, né? Tá Fevereiro não chove? muito pouco. É. De modo que esse ano também está. Já não me preocupo mais de ler as previsões de chuva, se vai ter muita chuva esse ano, se não vai ter muita chuva, sei lá. A guerra preocupa mais do que que Porque é a a chuva. previsão do tempo. É, Então de vamos modo começar, se você me permite, a falar sobre essa Tribunal de Haia, né, onde Israel está sendo acusado. julgado, acusado de genocídio. Começou na sexta-feira com a África do Sul e Começou na na quinta. quinta, desculpa, com a África do Sul e na sexta com Israel. Como tem sido a análise disso, Ruth? Escuta, minha filha, do momento que um país entrou com uma acusação dessa, primeira vez que Israel é acusado assim de genocídio, e por um país que é muito amigo do Hamas. África do Sul? E a coisa mais interessante é que esse tribunal, para ser usado para disputas ou para resolver, né, esses problemas de acusação entre países. Mas o Hamas não é país, quer dizer, a África do Sul que dá entrada nessa petição de acusação entre dois países, mas não tem entre dois países, que só Israel é Estado. O Hamas Gaza não não é é Estado, país. não é país, não é Estado. Então, por que que aceitou? Quem, Por que que o quem quer tribunal ser? aceitou? Por que que o tribunal não vai aceitar? Tudo que é contra Israel Esse tribunal internacional também é tipo ONU, Ruth? é da ONU, é da Ah, ONU. De modo que tudo que é contra Israel está na moda, de modo que é aceito. E se tem outros países, tem pelo menos 50 e poucos países árabes que dão apoio, então tudo bem. Eu assisti às duas sessões, fiquei lá ouvindo aquele blá, 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 tanto a, a como é que se diz, Tonim, as, as razões de causa que a África do Sul apresenta para acusar, e quanto no dia seguinte, ontem, sexta-feira, a, a resposta não, a, as razões que Israel apresenta para se defender de acusações que não são verdadeiras. claro. Quer dizer, é o que espanta as pessoas de bem, né, digamos assim, é que não existe mais esse negócio de Tribunal de Justiça. O nome desse tribunal é Tribunal de Justiça.
Não existe Tribunal de Justiça, porque Israel não atacou, Israel foi atacado. Não é? É, Israel está no sábado, as pessoas estavam dormindo nas suas casas, entra um bando de terroristas, mata, esfola, queima, tortura, decepa, faz tudo isso e depois, então, eles são os atacados, eles são as vítimas. Quer dizer, é sempre a história de que Israel, quando é atacado, responde de uma forma desmedida. é, Mas o que é a medida? Se eles, em poucas horas, mataram mais de 1.000 pessoas, é. Não, e é interessante que em quem. casa, nas suas casas, Não, não é que... e é interessante que eles sim fazem discurso de genocídio, né? Eles sim, o tempo todo dizem que querem eliminar Israel do mapa. Isso é genocídio, né? Se eles estão pregando o fim de Israel e matar todos os judeus do mundo, não só em Israel, mas no mundo, o que é isso? Isso é genocídio. Então, quem é que tá sendo ameaçado de genocídio? É Israel, não é? Não, Quem mais? É é tão uma coisa absurda, né? tão injusta esse Injusto, é. Tribunal de E, Ruth, Justiça, está o entendendo? que a gente tinha falado e você tinha dito da outra vez são as consequências, que a gente acha pouco provável, mas que podem acontecer. O que acontece se Israel é considerado culpado? O que pode acontecer? Quais são as Aí, consequências? as consequências, não sei, é isso que o tribunal vai decidir. Ah, Eles vão discutir, para isso você tem tribunal, você tem várias sessões. Isso pode levar, porque tem vários itens nessas acusações, como tem os itens que ontem Israel apresentou como defesa. Agora, cada um desses vai começar a discutir esse item. Isso pode durar anos, está entendendo? Pode durar anos, até que se resolva. Agora, começou já agora a países que não apresentaram nenhuma acusação, pelo contrário, protestaram, como a Alemanha ontem. Protestou tremendamente contra essa acusação de Israel. Onde é que já se viu que Israel está fazendo genocídio? Israel está se defendendo. Se você é acusado, o que você vai fazer? Esperar para bater mais, para ver o que é. acontece? Quanto tempo você vai durar? Quer dizer, vai ter que ter um pouco de bom senso, que é o que não está acontecendo. Simultaneamente estão acontecendo tantas injustiças, tanta coisa ruim no mundo, você vê que até que ponto chegou esse problema de Israel e palestino, que ontem a Inglaterra e os Estados Unidos juntos atacaram o Iêmen É. por causa desse problema lá dos barcos. Onde é que já se viu? O mundo está dando assim 1.001 voltas, onde não existe justiça ou injustiça. É tudo política. É tudo política. Se você é contra Israel, você é a favor de Israel. Não o que Israel fez ou deixou de fazer, se é genocídio, se não é genocídio, é se você é a favor de Israel ou se você é a favor do Hamas. Não tem mais lógica, não existe mais lógica. Eu escutei aquele blá, blá, blá todo. Primeiro que não é como no tribunal é comum, que as pessoas falam, o outro responde, não. Primeiro fica aquele bando 15, 16, sei lá quantos juízes que eram,
sentados, que nem umas estátuas, e, os representantes de cada parte vêm, leem, cada um analisa uma parte, um determinado aspecto da acusação ou um determinado aspecto da defesa. É uma coisa tão ridícula, porque eu estou na minha casa, vem um camarada, entra na minha casa, queima a minha casa, atira, me mata, me torra, me decepa, e vai, e ainda leva da minha família, que eles não mataram, levam como reféns. Eu? Eu sou a culpada? Entendeu? É uma coisa que não dá para entender. Você lê o que se escreve, depende de que lado você é a favor. Se você acontece que hoje nós temos um mundo, né, que é a favor dos, do Hamas. Por quê? Porque o Hamas conseguiu, hoje em dia, botar na cabeça de todo mundo que eles são as vítimas, que Israel ocupou. Israel não ocupou e nem quer ocupar. Israel está lutando dentro do território do Hamas, porque não tem outra alternativa, né? Eles vieram para minha casa me atacar e eu respondo contra eles na casa deles. É. O que eu E, vou fazer? e tem também o problema na Cisjordânia também, né? Que além A de Cisjordânia Gaza, a Cisjordânia está tão longe de Gaza. A eu estou Cisjordânia, falando das ameaças, assim, que a gente tem, não só sofre com essas ameaças, a gente teve várias tentativas tivemos atentados essa semana, né? sim, Gente tem lá, atentados, teve vários atentados, não na a partir dali, não? nem eu chamo, eu dava não, na Judéia e na Samária, que é onde a parte que se chama Autoridade Palestina, não é, não é o país, a Transjordânia. O negócio é que tem atentados lá, teve atentados em Jerusalém, em toda parte. Quer dizer, Israel é alvo o tempo todo. O que tem que fazer uma pessoa que o tempo todo é Ameaçada. ameaça, não só ameaçada, eles matam? Matam? Pois é. Aí então Israel mata em retorno. Israel é o assassino e eles são as vítimas. É, é Ah, difícil, né, Ruth? Não dá, muito injusto, injusto. É, injusto, muito. O problema é que no final você chega à conclusão, e é o que se fala muito, é tudo antissemitismo. é. Existe um ponto que ressalta em tudo, é que existe um renascimento enorme do antissemitismo. Quer dizer, a conclusão que você chega, a única que Israel não tem o direito de existir, o povo judeu não tem o direito de existir, os judeus não, mas Não são bem vistos no mundo inteiro, a verdade é essa. no mundo Apesar todo, de não toda a sei por colaboração quê, que Israel já deu para o mundo, nada não disso importa. importa. Nada disso Nada importa. disso importa. Agora, a única coisa que a gente fica pensando é o porquê. Israel era o único país que os judeus têm, É, não tem outro, porque Israel, os judeus não tiveram segurança em lugar nenhum no mundo, nem no mundo antigo, nem no mundo moderno. é. Em todo lugar encontraram um jeito, até desde a Inquisição até o Holocausto,
na Segunda Guerra Mundial, só existia uma meta: arrasar com os judeus, matar os judeus, não ter povo judeu, não ter país judeu. A gente está aqui no seu cantinho, um povo tão pequeno, É. Mas eles dizem que nós e somos colonialistas, que nós temos, nós nós somos queremos ocupar terras que não colonialistas. são nossas, Exato. e que para isso a gente usa força e que oprime esses palestinos que estão lá em Gaza e que também estão na Cisjordânia, no caso, né? Que são os dois territórios pertencentes a eles. Que nós estamos lá na Cisjordânia, nós somos Gente, é, é tudo. é, é, Denise, Não, Gaza, as pessoas falam em Gaza sem falar as coisas certas. Existe a cidade de Gaza, que é a maior cidade da faixa de Gaza. Uma coisa é a faixa de Gaza e a outra coisa é a cidade de Gaza, que está situada dentro dessa faixa. A faixa de Gaza existe geograficamente, né, há milhares e milhares de anos. A cidade de Gaza é uma das cidades mais antigas do mundo, de modo que, naquela época, a cidade de Gaza ela teve tantos ataques, tantos outros povos dominaram Gaza, e não tinha, numa época que não existiam palestinos. Nós estamos falando da época dos anos antes de Cristo. Não existia nem palestino, nem existia islamismo. O islamismo só nasceu no século VII da era cristã, e as pessoas fazem disso assim uma mistura danada, como se isso fosse uma coisa recente, mas não é. E na época que Gaza existia e não existia ainda, e não existiam os palestinos, também os povos que queriam ocupar e ocuparam. E teve o domínio otomano, e teve mas não é, nunca até a época normal, atual, em que começou que Israel começou a lutar pelos direitos de ser um povo e de ser um país judeu, mas não tínhamos graça. Na Nós verdade, tudo tínhamos. isso começou a partir da criação do Estado de Israel, essa coisa. A Gaza estava lá ao lado É. do Egito. O Egito dominou Gaza durante muito tempo. Israel não, Israel só depois que começou essa guerra entre Estado palestino e Israel. Mas judeus viveram em Gaza há séculos e séculos atrás, quando não existiam palestinos. Na verdade, o termo palestino provém da Palestina, né? Palestinos Hum? nasceram na Palestina. Não existia naquela época Palestina, É isso, pois é, eram com filisteus. filisteu Não, eu que queria entender assim, quando é que surgiu tudo isso, né? A gente está falando aqui que essa terra, que eles dizem que o Estado de Israel ele não deve existir porque não pertence a gente, né? Só que isso é um porque é o erro. quê? Não, estou falando, por que os árabes, esses
muçulmanos, né? Eles dizem que essa terra não pertence aos judeus, não é isso? Não Eles querem, pertence aos judeus? eles não querem tirar a gente daqui, eles dizem que aqui não Sim, nos pertence. não é de Gaza. Eles querem que Israel não quer Gaza. Israel quer a terra de Israel, que pertenceu a Israel desde que Israel saiu do Egito e vieram para cá, para Canaã, já teve tantos nomes, passou É. tanta gente. Mas não era Gaza, nós não tínhamos nada a ver com Gaza. Israel Não, não eu quer entendo, eu só ocupar estou tentando, eu Gaza. estou falando assim, que tudo isso começou em 1948, né? Essas brigas, essas guerras todas, do momento que Israel foi concedido a Israel um Estado. E Sim, também aos que isso estavam aqui também foi concedido um Estado. Só que eles não aceitaram, é isso. Tudo começou aí. mas não tinha nada a ver com Gaza. Não, eu sei que não tem nada a ver com Gaza. Eu não estou falando de Gaza, eu estou falando a origem desse ódio todo, dessas guerras Sim, todas. existia um território determinado que estava, durante mais de 300 anos, sob o domínio otomano, que depois, quando a, a, a Inglaterra, é, fe- antes depois da Primeira Guerra Mundial, que a Inglaterra recebeu um mandato de governar aqui essa terra, um mandato britânico, e então houve a proposta de separar este território em duas partes, uma que seria dada aos palestinos e outra que seria dada aos judeus, a Israel. Isso a gente já falou 200 mil vezes e Sei, eles não aceitaram, é. como não aceitam até hoje. E, Eles querem e o tempo ou Gaza não. agora seria uma. Gaza hoje, o que significa Gaza? Para dentro. Não, eu sei, eu só estou tentando, Ruth. É só a gente. Uma questão de explicar. Eu entendo que você fala que Gaza não tem nada a ver com essa história, mas a gente sabe que dentro da solução de dois estados, Gaza está inserido nisso. Seria um território destinado aos palestinos. E Israel não tem intenção nenhuma de ficar com Essa, Gaza. nessa parte, nisso que você está falando da divisão entre duas partes, não entra Gaza. Ah, não? Não. E Gaza fica. É isso que eu estou tentando explicar. Hum, De, olhar o mapa do mandato britânico e a divisão, sim, mas não tem nada a ver com Gaza, porque Gaza, nessa época, estava pertencendo ao Egito. sim, eu Não, entendo, mas hoje quem mora em Gaza são os palestinos. hoje que... Não, palestinos não são só os que moram. Não é Não é isso. isso? Não, Quem porque mora em Gaza? palestino é quem mora em Hebron, em quem mora em toda a Judéia, Samaria, são palestinos. Sim, mas quem mora hoje na A parte Palestina? oriental de Na faixa de Jerusalém Gaza, são desculpa. palestinos, os, os habitantes de Gaza, eles não são o povo palestino, ali veio de tudo. Vieram refugiados de muitos outros lugares, de todas as guerras desde a antiguidade. Isso que eu estou Hum, tentando entender. certo. Desde a antiguidade tem havido uma troca enorme de povos que moraram, que habitaram Gaza. Gaza é uma faixazinha de 300 e poucos quilômetros. Não é o povo palestino e nem é o território palestino. O território palestino é muito maior do que Gaza. Gaza está lá no sul, ao lado do Egito, e pertenceu, foi dominada pelo Egito muito tempo. Isso que Mas quando está Israel. degringolando agora foi foi o surgimento de um movimento
de um movimento, uma organização Terrorista. terrorista Que que se se instalou chama lá. Hamas. É isso que nós estamos discutindo o tempo todo, é o Hamas, mas não é Gaza, é o Hamas. Hamas não é o povo palestino. Eu sei. Hamas é uma organização terrorista. O povo palestino é muito maior. Existem cidades palestinas antigas, como Hebron, como Tulkarem, que já existem e tem um governo palestino. E Hamas, toda a razão dessa guerra que você está falando é do Hamas, Eu sei não é disso. da Mas é porque o Palestina. Hamas foi eleito Hamas, governo daquela área de lá. Não foi isso? Teve uma eleição ali. eleição. Não teve em 2006 uma eleição onde o Sim, Hamas foi eleito eleição, governo e tirou a autoridade mas, palestina não, e perdeu? sim, mas É teve porque é eleições. complexo o assunto, é porque realmente é fácil de confundir, porque a gente o tempo todo falou que o Hamas era enquanto agora ele era ele é, mas o tempo todo se pensava que como ele agora estava governando, como ele agora tinha a responsabilidade de cuidar ali daquele espaço, ele não poderia cometer nada contra Israel, porque agora ele tinha a responsabilidade de cuidar do povo que estava ali. Então, é difícil de confundir. Só que, na verdade, a gente até viu essa semana um dos líderes do Hamas dizendo que eles não têm compromisso nenhum com a população de Gaza. Não foi isso? Não, que o Hamas ele era também junto com outros partidos, como lá palestinos, como o Fatah. Com isso que as pessoas falam tanto do Hamas, esqueceram que muito antes dele tinha o Fatah, tinha aquele grande, Jihad? como eles chamam? Hã? Jihad? Não, não, a Não? Jihad é outra organização mais pequena. Digo, antes do Hamas existir, Ah, tinha eu a sei. Fatah, OLP. tinha a OLP, o Fatah, então, É. que foi muito antes deles, e eles não estavam lutando, não estavam fazendo eleições só, né, em Gaza, estavam fazendo no território que era chamada Autoridade Palestina. Eles perderam as eleições na época. Quem ganhou, aquele famoso, não é o nome dele, não tão famoso, Ah, Yasser Arafat. Arafat. Arafat, e depois eles conseguiram uma maioria lá em Gaza, mas eles se apoderaram do governo, não era uma maioria absoluta, e se separaram completamente, e a autoridade palestina ficou lá, nisso que você chama Cisjordânia, que é Nablus, toda essa parte da autoridade palestina, que é a Judéia e a Samária. E eles dominaram à força o governo lá em Gaza. E ficou essa confusão até hoje, porque o Abu Mazen, que foi o último a ser eleito presidente da, Autoridade Palestina. da não teve nenhuma força, nenhuma autoridade contra, não teve forças para lutar contra o Hamas. Entendi. De modo que ficou essa separação, mas eles, Hamas, não representam Os o povo palestinos. palestino. Ah, isso está claro. Que isso está claro, está claro. Está claro para nós aqui que moramos aqui em Israel, que sabemos tudo, mas para muitas pessoas isso ainda não está claro. Não, não está claro porque as pessoas não leem o passado. As pessoas
falam do Hamas como se o Hamas existisse por todo sempre. E o Hamas não existia. É. E Bom, a faixa de Gaza não era um país, foi uma faixa que era um trajeto muito grande comercialmente falando, tanto para o lado do mar quanto para o lado da faixa terrestre, que era uma terra próspera, era boa. Mas isso começa a se falar isso há 5.000 anos atrás. tá. Gaza Gaza era Gaza, já a faixa já existia há 5.000 anos atrás. Sim, Só que não existia Hamas sim. e não existia palestinos. E lá também não tinha uma população de uma origem só. Pessoas de Não, várias partes do mundo e e que iam foi, para lá. exato, Aquilo não é nem país, não é, é uma região. nunca foi um país. Tá, tá bom. O que eu, por isso é que eu digo, as pessoas precisam entrar na internet ou num livro de história e ler um pouco de história antiga, porque nós estamos falando de milhares e milhares de anos atrás, e as pessoas só se limitam a 1948, quando foi proclamado o Estado de Israel, que isso, como se a partir disso todos os problemas começaram. Realmente todos os problemas começaram para a época atual, mas se você quer falar do Estado judeu, e do povo judeu, você tem que se reportar também há 5.000 Sim. anos atrás. Ruth, só para terminar esse assunto. Quando que Israel ocupou Gaza? Quando que isso aconteceu e quando isso Não, você Israel só ocupou Gaza numa fase de guerra. foi? Entrou, ocupou, ficou lá um tempo e saiu, porque nunca Israel teve a intenção de ocupar Gaza. O que Israel queria era se livrar de ataques terroristas permanentes. E tenha existe um limite, uma fronteira entre Israel e Gaza. Israel não quer ocupar Gaza, não ocupou Gaza como está agora. Vai dizer que Israel ocupou Gaza. Agora está em guerra e tem tropas israelenses no território E é isso, da faixa que de Gaza, e nesse com caso, com a intenção ah, de terminar com essa guerra e sair de lá. Israel não tem a menor intenção de ocupar Gaza, nem de ficar em Gaza, nem precisa daquilo. A mas para gente ter quer se livrar do segurança. Hamas. Então, mas aí que tá. Se Israel sai de Gaza, né? Vai sair, que dúvida. Como é que se tem segurança na parte sul de Israel? Porque ali é um território colado, né? Qual é a segurança? Tem, mas quando existe. Israel também está colado no Egito, tem fronteira com o Egito, tem Até é um fronteira país, com o Líbano, tem mas são fronteira com a países. Jordânia. É o que você Agora, falou. são Gaza não é um países. país. Esse é o problema. Hã? Estou falando, você tem acordos entre os países, ok. Mas se Só Gaza não que é um Gaza não país, é não tem país, acordo com Gaza. porque Gaza não é país. Então, aí como é que fica isso? Então, agora Israel não vai fazer, não vai se suicidar para que o Hamas faça o que Sim, eu queira. entendo isso, mas Israel tem o direito de se defender. sim, Existe claro. um limite, existe uma fronteira. Eles não respeitam, eles avançam, É, eles o tempo todo, você só anos que a gente fala aqui, eles jogam jogam primeiro foguete. balões, queimavam todos os campos agrícolas dos kibbutzim que estão ali Sim. em volta. Israel já teve uma parte de Gaza, na época que o Sharon era primeiro-ministro, pertencia a Israel, e Israel se retirou Foi, eu daquele me lembro pedaço. disso, foi em 2005. Não era toda a faixa, era um pedaço de Gaza. Provavelmente o norte, né? O norte da faixa de Gaza, que é onde faz fronteira com o sul sul de Israel. Não é A isso? fronteira é uma fronteira tríplice, é Egito, Gaza e Israel. Israel se retirou, saiu, e
foi a época aqui do Sharon. E não adiantou nada, Nada. Não adiantou nada, pois é. não adiantou nada, porque não adianta, eles não querem, Querem, eles não querem, exatamente, eles eles não querem que querem Israel que não deixe de existir. desapareça, É, quer dizer, não o território, que o povo judeu desapareça, é. que vá para o mar, que vá para o inferno. Então, realmente, a solução é acabar com o Hamas. Mas, na verdade, Hum? para acabar com o Hamas, tem que acabar com o Hezbollah, tem que acabar com a Jihad Islâmica, tem que acabar com todos esses loucos. Israel não quer, É impossível isso, né? não quer acabar com o Hamas como, como palestinos, como gente, quer acabar com a organização terrorista, que eles aceitem que Israel tem o direito de ser um país livre, que o povo judeu tem o direito de existir e que essa terra que nós temos os limites aceitos pela ONU, seja essa as fronteiras de Israel e do povo judeu viver aqui como qualquer outro povo. Por que que nós não temos problema? Nós temos fronteiras com o Egito há tantos anos, já A tivemos Jordânia. guerra, já fizemos acordos de paz, nós temos fronteiras com a Síria, nós temos fronteiras com a Transjordânia, É. e você pode viver só com o Hamas, não dá para viver, E com porque eles não Hezbollah também, aceitam né? a nossa Tem o existência. Hezbollah também, né? Que a gente não pode esquecer. Não, o Hezbollah também, mas o Hezbollah é diferente, porque eles têm, eles não são um país também, o Hezbollah é uma organização Terrorista. terrorista que vive num país que se chama Líbano. Líbano, com os quais nós não temos tratados de paz, mas que nós vivemos e vivíamos em paz com o Líbano até que surgiu também essa organização terrorista lá. E o Líbano é o governo libanês, um governo fraco, e não consegue impedir que uma organização terrorista domine o seu próprio Estado, o seu próprio país, e faça, ao longo da fronteira do sul do Líbano com Israel, manter ali focos de terroristas que eles também se julgam no direito de martelar com foguetes, de todos os tipos, a população que já vive lá centenas de anos no, na fronteira com o Líbano. E não, mas não existia nunca uma situação tão ruim quanto entre o Hamas agora, porque o Hamas junto com a Jihad, é uma organização não só terrorista, mas é uma ideologia islâmica é, extremista. Quer dizer, quem não aceita a religião deles, a mentalidade deles, tem que morrer. É. Difícil, né, Ruth? Difícil lidar com tudo isso. E, e a questão das negociações com relação aos reféns, como é em que pé está tudo Por isso? enquanto, não tem. Todo dia você escuta uma coisa diferente. O Catar tenta fazer negociações. Essa semana teve, inclusive, uma delegação de Israel no Egito para tentar também continuar essa negociação. E teve aqui pela quinta vez desde que começou a guerra o secretário de Estado americano esteve aqui. Todo mundo com uma
intenção encontrar uma fórmula de fazer um acordo com o Hamas para, em troca de alguma coisa, você devolver os reféns. Acontece que as exigências do Hamas têm sido absurdas. Eles querem, primeiro de tudo, cessar completamente a guerra. Eles querem uma paralisação, fim da guerra. E aí, mas mesmo assim, eles não vão soltar todos os reféns. Segundo, que eles não dão informações. O tempo todo se fala que tem 136 reféns. Agora, você não sabe quantos desses estão vivos e quantos estão mortos. Uma coisa já se tem certeza: tem mais de 20 mortos entre os reféns, tem mais de 20 mortos que estão sendo guardados pelo, pelo Hamas, e eles querem negociar esses mortos também como vivos. E então fazer a mesma conta com relação, como sempre eles faziam, de 1 para 3, 1 para 5, É. entre os prisioneiros terroristas do Hamas que estão nas prisões de Israel. Você não sabe se eles, além desses 20 que eles já anunciaram que estão mortos, quem são os mortos? As crianças, as mulheres, os E velhos. tem uma Ontem, também, ah, eu li também agora que Israel sabe exatamente onde está esse Sinwar, que é o chefão, mas que ele não podem atacar porque ele está rodeado de reféns. Então, esse é exatamente. o grande problema. Não é que Israel não saiba onde eles É estão, um grande sabe? problema que Israel, para matá-lo, Vai correr o risco de matar vai os matar reféns. também os reféns. E um dos grandes problemas também que estão sendo discutidos o tempo todo. Ninguém entendeu ainda por que a Cruz Vermelha Internacional, que surgiu na, durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que era uma injustiça tremenda, que haviam feridos em ambos os lados, né, da guerra. É, E esses feridos ficavam lá jogados, ninguém cuidava deles, até que eu não me lembro o nome de um camarada com um coração grande e uma cabeça maior ainda, que criou uma organização internacional que daria assistência médica a todos os feridos, não importa de que lado que eles mas estão feridos. Hã? a Cruz Vermelha não disse que o Hamas não aceitou a entrada da Cruz Vermelha? Não, imagina, já são 100 dias, né? E tem gente lá com câncer, tem pessoas com doenças incuráveis. Agora, outra vez, isso surgiu com as margens desse julgamento lá de Hague, novamente tratar desse assunto. Vocês falam tanto em justiça, em crime de Guerra. guerra, matança do povo. Deixa a Cruz Vermelha entrar e trazer remédios, não tirá-los, dar remédios É, para os doentes. Agora, então, é a última moda, mas até agora nada. eles prometeram que vão deixar a Cruz Vermelha trazer medicamentos, Ah, é. assim como exigem que Israel, todo mundo exige, Estados Unidos, a ONU, todo mundo exige que Israel deixe entrar medicamentos, mantimentos, água, Para o tudo que povo é que para o está lá. povo agora, E para 130 e poucas pessoas que ninguém exige nada.
que a Cruz Vermelha Hum, venha ver e dê remédios para eles, isso não teve. ainda não se conseguiu. Então, você olha para tudo isso, sabe, É, eu tenho um desânimo, muito grande com relação a tudo isso, porque eu não vejo que a Cruz Vermelha, que é uma organização, internacional, que só tem uma finalidade, não consiga impor os seus direitos, porque para isso ela existe, não só no sentido contrário, tem que ser no sentido de Israel também. é, Nós não sabemos se esses 136, quantos estão vivos, quantos deles vão morrer todo dia pela falta de tratamento e de alimentação, é. de modo que é É muito uma, triste tudo isso. é uma situação E, por muito. outro lado, a gente tem aqui também uma pressão interna muito grande, né? Dos familiares e do povo, né? Uma coisa incrível, os familiares não sabem mais o que fazer, viajam no mundo todo pedindo atenção, pedindo ajuda. As famílias estão fazendo o impossível. E, no entanto, você olha as demonstrações no mundo, todo mundo a favor do Hamas, e não dizem uma palavra a respeito É, dos dos reféns. reféns. É verdade. Não tem Teve, nada. se eu não me engano, teve uma manifestação muito grande na Itália de neonazistas, não foi? Está tendo agora um Sim, surgimento assim de muita gente fazendo saudação de nazismo. fascista Essa, levantando a mão. essa, o mundo está voltando para trás, né? Depois você voltou atrás, tudo. Como é? A gente Eu não ganha sei. tanta coisa em tecnologia, em globalização, em conhecimento de pesquisa, tudo, né? Se avançou tanto e se regrediu tanto, né, no intelecto das pessoas. É uma coisa tão antagônica, né, Ruth? Como é que a gente pode ser tão evoluído tecnologicamente falando, cientificamente falando, e regredir tanto, né, no entendimento do ser Exatamente. humano, enquanto gente, enquanto, sei lá, porque não dá para entender, né? O preconceito, o racismo, essas coisas todas crescendo, né? Ao invés Um de absurdo. Um um absurdo que absurdo, uma incoerência. É uma incoerência, né? eu não sei nem qual é a palavra É. que você tem que usar. O fato é que as pessoas perderam o rumo. Hum. O mundo perdeu o Caíram rumo. no vazio, Eles não Ruth. Para mim é sabem. isso. Caíram no vazio. Quando você não tem, sei lá, acho que você precisa de alguma coisa para acreditar, você precisa de, sei lá, eu não sei. Tem gente que procura coisas positivas, coisas boas, e tem gente que procura a perversidade, o lado mal, porque, no meu entender, pessoas que são preconceituosas, racistas, fascistas, tudo isso que a gente sabe que é um bando de coisas ruins, né, e maléficas para a humanidade, é porque são pessoas que são muito mal resolvidas, né? São pessoas invejosas, são pessoas problemáticas, são, sei lá, eu não sei, eu não sou psicóloga, eu não sou antropóloga, eu não sou nada disso, mas é o meu entendimento. Nada justifica um ódio sem motivo. Eu vou odiar uma pessoa sem Sim, motivo? Só porque ela não é da minha religião? Não faz é uma sentido nenhum. coisa realmente, não sei, a gente havia pensado, muita gente, como eu, que depois
do Holocausto, que tudo que aconteceu, Ia que servir o mundo, de... tanta gente morreu, além dos É, 6 milhões de judeus, tantos é, países arrasados, tanta é, gente não é nada disso. morreu, tantas... Pensávamos que o mundo teria aprendido alguma coisa, não aprendeu nada. A gente também pensou que com a pandemia o mundo ia ser melhor, né? É, Depois da pandemia tudo ia ser melhor. todo mundo pensou muita coisa, e, no entanto, é, é interessante, são os números, pena que eu não escrevi, os números de muçulmanos que estão hoje em dia fora dos países muçulmanos, os números fabulosos que estão na Inglaterra, Bélgica. que estão na França, que estão na Itália, que Na estão Bélgica. na Bélgica, que estão na Alemanha. É alguma coisa assim de fantástico. E eles estão lá fazendo uma manifestação. Por que que eles não vão ficar nos seus países? Porque existem 50 e tantos países muçulmanos. Por que que eles não estão nos países muçulmanos? Por que que eles vêm para os outros países que têm tradições diferentes de cristianos, que são países cristãos há séculos? O que que eles estão buscando lá? Por que que nos países muçulmanos você não pode construir uma igreja ou uma sinagoga e você vem para os países cristãos e constrói Você centenas está de... falando isso agora e eu estou me lembrando que essa semana eu me encontrei com uma amiga no Sarona. E a gente estava sentada numa mesa e atrás da nossa mesa, três moças bonitas, jovens, com lenço, né? Três palestinas. Sentaram atrás da gente, comeram com um crachazinho de trabalho. Quer dizer, aí essa minha colega falou assim: eu não sou contra elas estarem aqui, mas eu fico muito revoltada que eles podem ficar frequentando aqui E nós não tranquilamente, em podemos frequentar segurança, e a gente jamais pode ir jamais. frequentar Pois é, a mas área deles. é isso que o mundo não entende. É, É isso que o mundo não entende. Por que que eles podem... Por que que aqui em Israel todos eles têm toda a segurança de sentar onde quer que eles queiram, de passear onde quer que eles queiram, e nós não podemos fazer o mesmo? é, Por que que nós não podemos entrar numa cidade palestina sem correr o risco de morrer? é. E eles podem sentar aqui em Israel, onde Pelo quer que eles simples queiram, fato que que nós, não judeus, não acontece temos nada, essa índole de matar, nós não temos inveja deles, nós não temos ódio deles, a gente só quer viver em paz. A gente não precisa nada deles, nada. nada. Então, para que que a gente vai, né? É difícil entender isso, mas é a realidade. Mas não adianta, é o que Aí, temos. então, você volta a estaca zero e É, pergunta desse julgamento pois é. que começou na quinta-feira. O, o, o que que já se pode julgar? Quer dizer, você está na sua casa, vem um camarada, te mata, te esfolga, te decepa, não sei o quê, e no fim você é levado ao tribunal como culpado. É. E a Ah, vítima é o que e matou. se Israel realmente quisesse cometer genocídio, não ia mandar aviso para a pessoa sair do local, que ali vai ser bombardeado. Você tem 24 horas para deixar esse lugar, porque esse lugar vai ser atacado. Quem quer cometer genocídio não manda bilhetinho avisando para mudar. Ainda fizeram um corredor de segurança, porque os próprios terroristas do Hamas não queriam que eles saíssem de lá. Quer dizer, Israel ainda teve que proteger
os palestinos para eles não serem mortos pelo próprio Hamas. Ou seja, é como você falou, não tem o que falar, não tem mais o que falar. Ruth, Tem que, como é que se diz, virar o disquete. virar o disquete. Como é que a gente vira o disquete, Ruth? Eu realmente estou tão desanimada Não fica desanimada, com, não. Não podemos com o desanimar. mundo, né? Eu Com o mundo, com sei. o ser humano. Ó, e as coisas, essa já foi na sexta-feira, não, quinta-feira à noite, eu, é, eu não gosto de Facebook, não, mas um amigo meu me telefonou se eu tinha guardado na memória lá do meu WhatsApp uma matéria que aí escreveram sobre o Frei Beto. Ah, Frei Beto, que o Jesus era palestino, o outro escreve isso é piada, né? que o Jesus foi preso político. Ah, Então, aí eu entrei no Facebook, comecei a ler de os um comentários. brasileiro lá, não, um brasileiro lá que eu conheço muito bem, Hum. judeu brasileiro que vive lá no Brasil, e ele tem um monte de seguidores lá no Facebook. Então, eu estava desenvolvendo uma discussão entre eles sobre o que está acontecendo entre Gaza e Israel. E eu comecei a ler, fui lendo. Eu digo, meu Deus do céu, ou a gente tem que, como é que se diz, se desligar disso, não ler, porque a quantidade de absurdo que as pessoas escrevem numa demonstração absoluta de ignorância, eu já não falo mais de antissemitismo, eu digo de ignorância, de você falar, escrever coisas que você não tem a Menor noção. menor conhecimento É, histórico, nada. Leia um pouquinho, volta à história antiga, vai ler, vai estudar um estudar, bocadinho. né? Não, tanta besteira, tanta Bom, isso é besteira. muito comum. Rede social as pessoas realmente escrevem Facebook, muita besteira. Facebook já não é mais, não é, mas não dá para ler mais nada. Não, realmente não. Eu nem discuto. Tem coisas que eu nem discuto. Quando eu sempre coloquei a favor de Israel, óbvio. Mas quando eu vejo que a pessoa coloca alguma coisa nos meus comentários, eu nem discuto com a pessoa, eu simplesmente elimino aquela pessoa da minha. Porque eu acho assim, rede social, para mim, é o meu lugar de lazer. É para botar coisas que eu gosto, que eu curto. Não vou discutir política, não vou discutir. E também não quero pessoas que sejam antissemitas e contra a minha existência. Porque ser contra Israel, para mim, é ser contra a minha existência hoje, né? A vida inteira, mesmo quando eu morava no Brasil, sou judia, né? Eu sou brasileira, eu sou agora israelense e eu sou judia. Então, falar mal de Israel, falar mal de qualquer coisa para mim, eu não preciso disso. Não preciso ler isso. Eu também não vou discutir com a pessoa, porque a pessoa que já chega nesse nível é que é uma pessoa que não vai querer ouvir meus argumentos. Então, elimino aquela pessoa virtualmente e presencialmente. Para que eu preciso disso? Infelizmente, é assim que a gente tem que lidar com essas pessoas, Ruth. E realmente entrar em discussão não vale a pena. E ainda mais você, né, que tem esse conhecimento todo aí, a gente precisa de Não você tenho para. esse conhecimento Não, você todo. tem, você estuda, você lê muito, você sempre se interessou. A verdade é essa. A gente está conversando aqui, a gente está ouvindo você. Todo mundo que está aqui está ouvindo, quer ouvir a sua opinião.
né? Olha, minha O que que filha, você tem? qualquer uma dessas coisas que falo aqui está ao alcance de qualquer um. Basta você Informar. abrir livros, olhar mapas, procurar informações. Está tudo escrito, está tudo falado. Você pode ver, ler, estudar. Agora, o problema é que as pessoas falam sem conhecimento de É causa. verdade. É. Bom, Esse é que é desinformação. o É isso aí problema. que se chama, né? É, Desinformação. é. E agora vamos ver o que é que vai Vamos acontecer aguardar na aí os próxima próximos semana, passos dessa vida uma louca que a gente está continuação. vivendo. É. Ruth, não desanime, por favor. Precisamos de você animada para, para nos relatar fatos mais interessantes, como os últimos acontecimentos na área esportiva, né? Aquelas coisas todas que a gente sabe. Olha, está acontecendo aí, os jogos estão se realizando, inclusive os jogos dos times árabes que estão na liga, para você ver como a vida pode ser perfeita, É, está né? Para que entendendo? guerra, né, É, Ruth? os árabes de Israel estão aí nas cidades deles, eles são israelenses, são árabes e israelenses, jogam futebol juntos, tá, fazem parte da liga, e a vida continua. É, Ontem uma mulher, haverá de um kibbutz, uma senhora já idosa, e o nosso ministro da Defesa foi no kibbutz, um desses kibbutzim que está arrasados, né? é. E ela mora lá. Da família dela morreram 6 pessoas. O marido dela, a filha dela e mais 4 netos, Nossa, netos e netas. E ela se encontrou lá no kibbutz com o ministro defesa. da Defesa de Israel, o Gallant. Olha o que ela disse para ele, e ele ficou quieto. No fim, né, o que ela disse: eu acredito que existe um Deus lá em cima. Agora, aqui embaixo, alguém vai ter que pagar por isso. E depois que ela estava já falando, vieram também visitar representantes dos drusos, dos cristãos e de outras religiões que estão aqui, e eles acabaram formando um círculo, e, e eles choraram de emoção, porque ela disse: tanto faz que a tua religião, dele, a minha, qual é o problema? É. Nós todos podemos viver juntos, todos nós temos o direito de praticar as nossas É. crenças. É uma ignorância, Ela né? diz: você é uma religião e eu sou outra religião, mas nós todos temos o mesmo Deus. É, é Por verdade. que que não pode ficar junto? Hum, não tem resposta. Isso não tem resposta e, infelizmente, é o que ela falou. Alguém vai pagar e vai ter que pagar mesmo, porque é muita. Ah, não sei, Ruth, não quero nem falar, porque para não falar besteira. O que que eu posso imaginar dessa senhora, né? É E o que isso, que é minha a vida querida. dela? Bom, e de muitos familiares e muitas pessoas que perderam tanta gente do nada. Como a vida mudou de um dia para o outro. De um dia para o outro. Realmente, Poucas horas, é. Não, tudo mudou. querida, vamos pensar positivo e torcer para todas as coisas realmente tomarem o rumo certo e que a gente possa consertar um pouco esse estrago que é muito grande, é muito grande. Obrigada aí pela seus esclarecimentos. Desculpe aí as minhas ponderações
meio Não tem nada que escapar, nós equivocadas. vivemos num É regime porque realmente democrático. a gente confunde muita coisa. Muita informação errada que a gente recebe e a gente precisa de esclarecer mesmo. Tá bom? É isso aí, querida. Um beijo, uma Nós ótima semana para tenhamos você, uma dentro do boa possível. Shabbat Shalom Shabbat shalom. ainda. É, Beijo. beijo, tchau. Tchau.